bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Oi pessoal, muito boa tarde. Está começando o Donos da Bola dessa segunda-feira para falar muito sobre a grande vitória do Uberlândia no sábado lá no Parque do Sabiá, sobre o CSA por 1-0. Vamos trazer tudo que aconteceu lá naquele jogo. Vamos falar também sobre módulo 2, Praia na Liga Nacional de Futsal e Campeonato Brasileiro. Ronei Bentes, tudo bem? Tudo bem, Gleudo. Um abraço a você, um abraço a todos. Segunda-feira, hein? Até que enfim, o Uberlândia passou, né? Passou no teste aí, pelo menos nessa primeira fase, dessa primeira parte dessa decisão. Realmente muita festa lá no Parque do Sabiá, muita gente comemorando e infelizmente alguns problemas também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E tivemos aí, infelizmente, uma Mamoré fora do módulo 2 do Campeonato Mineiro, aliás, fora do módulo 1, né? Vai continuar no módulo 2. Exatamente. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. E você de casa já pode e deve participar com a gente. Isso mesmo, manda mensagem para o nosso WhatsApp, tá aí na tela, ó, 349-9681-3493, também no nosso Instagram, o @BandTriângulo. Vem com a gente fazer os Donos da Bola dessa segunda-feira. Sem perder tempo, Ronei Bentes, vamos começar então já falando da vitória do Uberlândia. Porque foi um jogo muito especial, né, Ronei? Um jogo difícil, um jogo em que o Uberlândia teve dificuldades, porque o CSA é um bom time, não chegou a essas quartas de final à toa. Eu diria até que é o melhor adversário que o Uberlândia teve na competição. Com certeza. Foi tudo dentro do que estava esperado. Um jogo muito difícil, um jogo muito equilibrado. Você disse muito bem, o CSA é um time experiente, né, organizado, e deu trabalho para o Uberlândia Esporte. O Uberlândia começou um pouco melhor. Nos primeiros 20, 25 minutos, o Uberlândia dominou o jogo, mas teve dificuldade na chamada segunda bola. Teve dificuldade para poder chegar com perigo ao gol do time adversário. Tanto é que as primeiras oportunidades foram do CSA, que a partir dos 25, 30 minutos começou a melhorar na partida, ganhou um pouco mais de espaço e criou algumas boas chances, obrigando o goleiro do Uberlândia a trabalhar bastante. Então, foi realmente um jogo equilibrado. E nessa fase agora, a gente tem falado aqui há muito tempo, todos os jogos vão ser definidos nos detalhes. Exatamente. Porque ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é mais ou menos do mesmo nível. Um time ou outro pode ter feito um investimento maior, mas tecnicamente as equipes são muito parelhas, muito parecidas. Exatamente. Foi um jogo, né, em que o Uberlândia começou tentando se impor. O CSA, aos poucos, foi se encontrando na partida. No primeiro tempo, o CSA, inclusive, teve as melhores chances. Daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela as imagens para vocês. Mas que na segunda etapa, Ronei, até ali por volta dos 20, 25, eu e praticamente todo mundo que estava no Parque do Sabiá, a gente fecharia no 0-0, né? Com certeza. E tá aí, né, o lance que destravou o jogo, né? Um golaço do Thomas Bastos. Ele que é, sem dúvidas, o melhor jogador do time. O Ryan aparecendo como uma surpresa, né? Conduzindo e abrindo esse espaço. O Roger Modesto, que entrou muito bem no jogo. E mais uma vez, Thomas Bastos decidindo com esse golaço aí de fora da área. A verdade é que o Uberlândia, a partir das substituições feitas pelo técnico Danilo, o time melhorou. E mais uma vez teve que contar com a experiência e com a qualidade do Thomas Bastos, que é um jogador que faz a diferença, não é? O Uberlândia sentiu muito a falta do Calazans, sem dúvida nenhuma, porque é um jogador que dá ritmo ao time, não é? Um jogador fez falta, muita falta. Exatamente. Ele imprime um pouco mais de velocidade e sem o Calazans, o Uberlândia perdeu essa ligação entre o meio de campo e ataque, até porque alguns jogadores do meio-campo do Uberlândia estiveram um pouco abaixo do normal, né? Os dois volantes do Uberlândia errando muitos passes e isso aí comprometeu demais a atuação da equipe. E mais uma vez, o Kaique, um jogador que se movimenta pouco, jogador pesado, e isso aí acaba dificultando para a equipe do Verdão. Exatamente. A gente pode chamar Daqui a pouquinho a gente vai conferir o que disse o Danilo, técnico do Uberlândia. A gente tem os melhores momentos? Ou apenas o gol? Tá bom. Pode deixar ele na tela rolando então pra gente continuar a seguir falando desse jogo, tá aí os melhores momentos. O Uberlândia que teve um público, né, maravilhoso no Parque do Sabiá, mais de 21 mil torcedores, quase o recorde do campeonato. Foram 21 mil e pouquinho, o recorde do campeonato era 21.500 no jogo do ABC de Natal contra o Luverdense. E que o Uberlândia tentou destravar o jogo, tentou aí o Thomas Bastos aparecendo de novo como uma surpresa na área. A equipe do CSA obrigou o Guilherme a fazer duas boas defesas no primeiro tempo. Mais uma vez o goleiro do Uberlândia apareceu na hora certa, porque realmente uma defesa importante, né?
E olha, o CSA no primeiro tempo, você tem razão, criou as melhores oportunidades do jogo, né? O Uberlândia só chegou com perigo no finalzinho do primeiro tempo, nessa falta aí cobrada pelo Thomas Bastos. Na sequência teve uma outra oportunidade, na única vez que o Kaique apareceu, né, finalizando, vai ser um lance logo na sequência, no cruzamento da direita, ele dá ali um voleio, uma meia bicicleta, quase fez o gol, o Iago estava muito bem, e muita gente reclamou desse lance aí, poderia ter sido pênalti. Para mim, eu achei que não foi nada, achei que o Samuel já chegou meio caindo no lance. Eu também achei que não foi lance normal, mas o lance sim foi muito bonito, né, com essa meia bicicleta aí do Kaique, que poderia ter feito um belo gol, mas a verdade é que no segundo tempo é que o jogo ficou um pouco mais aberto e aí ficou até um jogo perigoso. Sim, né? Para as perigoso. duas equipes, né? Mas principalmente para o Uberlândia, que jogava em casa e a torcida começou a ficar preocupada, mas a partir do gol do Thomas Bastos aí sim deu mais tranquilidade, mas sem dúvida nenhuma a torcida foi importante demais nessa vitória do Uberlândia no sábado lá no Parque do Sabiá. Tá certo. Então a gente vai para o intervalo rapidinho. Antes, deixa eu ler mensagens da galera, Ney Bentes. Vamos ler mensagens da galera. Pessoal falando sobre esse jogo, essa vitória importante. Tá aqui o Ivan dos Reis. Ó, boa tarde aos donos. Foi um jogo ruim. O Uberlândia não jogou bem, mas o CSA também nada mostrou. O Uberlândia volta de Maceió classificado. Não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação do Uberlândia, mas fez o suficiente para vencer. Está em vantagem, é claro, mas isso não significa que a vaga está garantida, não, porque o jogo da volta vai ser bastante complicado, sem dúvida nenhuma, lá em Maceió. Com certeza. Olha o Rubem Júnior aqui. Ó. Se tinha uns 21 mil torcedores no Parque do Sabiá, onde caberiam mais 30 mil? Essa questão de público aí é sempre polêmica, né? A gente sempre acha que tem mais, não é verdade? Mas, de qualquer maneira, pelo menos o público foi divulgado, foi dentro da expectativa, até um pouco mais. Sim. A gente sempre falou aqui que a expectativa era 20 mil, deu mais de 21 mil torcedores. O Luiz Carlos, parabéns à vitória do Verdão. Gostaria de deixar registrado no programa. Venho pedindo às autoridades competentes colocar internet móvel. Está muito difícil acompanhar os jogos pelo aplicativo. Aí é uma questão que o Parque do Sabiá, né, não dispõe nesse momento de uma internet para atender ao público, e quando tem muita gente utilizando a mesma rede, sobrecarrega. Até para a gente trabalhar é complicado essa questão da internet, viu? Muita gente utilizando a internet ao mesmo tempo e aí ninguém consegue usar. Fica inviável, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui também o Nilson. Bom dia, a primeira parte foi feita, agora não pode entrar lá pensando em empate. Bora, Verdão. Aquela velha história, você não pode sentar em cima do resultado, né? Evidentemente tem que jogar com cuidado, mas também tem que sair para o jogo, até porque o Uberlândia sempre se comportou muito bem fora de casa, né? Ao longo dessa trajetória aí, o Uberlândia sempre jogou melhor longe da sua torcida e tomara que aconteça mais uma vez, né? Tá certo. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para seguir falando desse Uberlândia e CSA. O Verdão só precisa de um empate agora para subir para a Série C. Tem muita gente trabalhando para Patos de Minas crescer. No campo, cada minuto importa. E quando o caminho melhora, a vida segue mais longe. Para quem levanta cedo todos os dias e vai à luta. E o trabalho não para. Porque cuidar da cidade também está nos detalhes. Nos espaços que acolhem. Cidade limpinha. No sorriso de uma criança. Nos momentos que realmente importam. Sozinhos, podem passar despercebidos. Mas juntos, fazem toda a diferença. Porque cuidar dos detalhes é cuidar das pessoas. Vitrine Band, direto da Quintino Ferramentas e trazendo ofertas. Leonardo, conta pro pessoal o que tem de ofertas agora para o mês de agosto. Bom, Natália, é isso mesmo. Nós estamos com várias promoções e quero destacar algumas aqui. Esmerilhadeira Makita de 4,5 por R$ 319. Martelete Makita a R$ 699. E um kit de bits de 37 peças da Makita por R$ 59. E ainda tem mais. Durante todo o mês, os clientes que comprarem, compras a partir de R$ 300, ganham o cupom para concorrer a um rádio da Makita no final desse mês. Que coisa boa, gente! Então não deixem de vir aqui aproveitar as ofertas na Quintino Ferramentas. Pela primeira vez em Uberlândia, você vai aprender a se comunicar com clareza e estratégia com Fábio Bertotti, o ícone nacional da oratória, e a publicitária Carol Arantes. Para você, profissional, vendedor, empresário ou líder, o Falar é Fácil vai destravar a sua influência. E o melhor, aqui em Uberlândia, na CDL, dia 12 de agosto, das 18h30 às 22 horas. Acesse agora falarefácil.com e conquiste o próximo nível. Gira Autoband direto da Romasol. Agora, se você tem carro elétrico,
presta atenção aqui que esse recado é interessante para vocês. Fabrício, explica para o pessoal como é isso de eletroposto? É isso mesmo, Nath. Aqui na Romasol a gente tem 2 pontos de carregamento de 40 kW, tá? Então, para quem comprou seu carro elétrico agora, para quem é motorista de aplicativo, a gente tem 2 pontos para te atender. Lembrando, monitoramento 24 horas, funcionamos 24 horas também, temos um espaço lá dentro, a gente oferece água, ar-condicionado, um cafezinho para dar aquela esquentada. E lembrando, também para quem quer investir nesse mercado, fazemos também os carregadores no seu comércio ou em outros locais. Tá vendo, gente? Aqui na Romasol tá preparado para receber você. Enquanto seu carro carrega ali, você entra, descansa, usa a internet, toma uma aguinha. Gente, tudo em segurança. Aqui na Romasol. Vem pra cá. De uma simplicidade natural, se enxerga uma grandeza sem igual. Um olhar que acalma, que enobrece o fundo da alma. Onde se diz não haver mar, há mares. De amor, de amores, de vida, encanto e sabores. Onde o canto encanta. A vida canta o nosso orgulho de ser Minas Gerais. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição. Que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band, uai! Estamos de volta para seguir falando da grande vitória do Uberlândia, Ronei. Agora o Verdão, mais uma vez, né, em todos os mata-matas, consegue a vitória no jogo de ida, que é importantíssimo para essa caminhada de passando o adversário um por um. O ideal seria que o Uberlândia tivesse conseguido pelo menos mais um gol, né? Ficaria mais tranquilo para o jogo da volta. Mas é aquilo que a gente falou, um jogo muito equilibrado, o CSA realmente tem um time de qualidade, talvez realmente o melhor adversário que o Uberlândia enfrentou até agora. Então, 1-0 para o que o Uberlândia produziu, tá bom demais, né? Nós estamos vendo aí os lances do jogo, né? O Uberlândia aí o lance que o pessoal reclamou de pênalti. Isso, mas eu não sei se foi pênalti não, né? Eu achei que o Samuel deu uma acrobacia ali para cair. É verdade, parece que o árbitro não foi na dele. Né? E olha só, as defesas que o goleiro do Uberlândia fez, mais uma vez o Guilherme, fez a diferença quando foi acionado, realmente fez defesas importantes. Imagina só, essa aí foi no primeiro tempo ainda, né? Foi. E 2 grandes defesas contra o artilheiro do campeonato, essa é a segunda. Então, 2 chutes perigosos do Rian Santana, o Guilherme apareceu bem demais para garantir esse resultado. Essa aí foi uma defesa fantástica, não é? Porque a bola no chão, difícil, e ele conseguiu pegar. Beleza, vamos acompanhar o que o Danilo falou depois dessa vitória. Jogou com um grande adversário, né? A gente tem que valorizar isso também. Acho que no primeiro tempo a gente faltou um pouco, no último terço ser mais decisivo, né? A gente até chegava ali perto, mas esse último passo, essa tomada de decisão não estava certo, né? Não encaixou. E do outro lado tem qualidade também, então igual eu citei antes, são 2 jogos muito equilibrados, né? Então você não pode piscar o olho, não pode dar bobeira, senão você paga, né? Eu acho que essa primeira parte, sair com essa vantagem para a gente é fundamental, né? De ir para lá com esse resultado. Lógico, isso aí não quer dizer que está definido, né? A gente tem que ter os pés no chão, humildade, ir para lá respeitar a equipe deles. A gente sabe que eu já joguei lá, é uma pressão muito grande, o torcedor é muito apaixonado também, mas eu acho que a nossa equipe vem jogando muito bem fora também, né? Eu acho que a gente joga desse jeito dentro e fora. Eu acho que é só manter o que a gente vem fazendo lá e jogar de igual para igual. Expectativa de um grande jogo também lá no sábado que vem. Com certeza. E a gente tem que ressaltar o trabalho do Danilo. Ele foi bem no jogo. Quando o time Uberlândia baixou um pouco a sua pressão no jogo, a sua intensidade, ele colocou o time... Fez 3 substituições de uma vez. 3 substituições de uma vez, não é? E o time voltou a melhorar, equilibrar o jogo e até chegar ao gol da vitória. Vamos ver também o que o Moacir Júnior falou, né? Do lado de lá da equipe do CSA.
Foi um jogo, digo eu, muito responsável nosso, como você falou, um jogo sem sustos, mas que infelizmente proporcionamos uma oportunidade a um jogador que não se pode proporcionar. Mas quero cravar aqui que no segundo tempo, esse segundo tempo nosso, com o aprimoramento, vai ser sim, talvez o nosso combustível e a nossa atitude para virar esse jogo e para conquistar o nosso acesso. Recadinho agora para você, porque o seu futuro pode começar agora. Na Uniub você encontra cursos EAD digital ou semipresenciais polo com mensalidades a partir de R$ 99,00. Estude onde estiver com uma qualidade de uma universidade de verdade. É só clicar em uniub.br, ler o regulamento e fazer a prova online. É super fácil, rápido e o melhor. Errou? Pode fazer de novo. A Uniub é a maior universidade de Minas Gerais e está esperando por você. Venha ser universitário de verdade. Acesse agora uniub.br. Meus filhos, se vocês acham que vocês não têm tempo para estudar, o ensino à distância da Uniub está aqui para te mostrar que você pode estudar de onde você estiver e do jeitão que você quiser. E tem laboratório virtual, pacote Office grátis, biblioteca virtual completa e contato direto com os professores. O ensino à distância que é pertinho de você, seja na graduação ou na pós-graduação. Aqui você tem o ensino superior de verdade. E ó, já tá todo mundo na Uniub. Só falta você, marmota. IAD Uniub, a sua universidade de verdade. A gente acompanha agora há pouco o Moacir Júnior. A gente tem mais uma fala do Danilo para destacar o Tomás Bastos, que decidiu de novo, e também a grande participação do torcedor lá no Parque do Sabiá. Muitos times falam, né? Falta esse camisa 10, não tem. Graças a Deus nós temos aqui, né? Então o Bastos é um grande jogador, não só no passe, mas também com a finalização. Eu já cobrei dele isso aí, né? Que eu quero que ele chute 5 bolas no primeiro tempo de fora da área e 5 no segundo tempo, né? Ele até brinca, mas eu não vou ter força. Mas ele tem muito potencial para isso, então precisa fazer mais, né? Então é um jogador que a gente acredita e faz total diferença para a gente. Em casa a gente precisa sempre fazer o resultado, né? Acho que ainda mais estádio lotado como hoje, um jogo tão grande como esse, né? Vem falando com eles a semana inteira. E agora chegou a hora, né? A gente vai. Quantos times já ficou para trás? Quantos times queriam estar num jogo como esse? Então, oportunidade única, né? Estádio lotado. Como é bom ver um estádio desse, né? Lotado, com o torcedor vibrando, que com certeza isso aí nos ajuda bastante dentro de campo. Tá aí. O Danilo tem razão, né? O Tomás Bastos talvez seja o melhor camisa 10 dessa Série D do Campeonato Brasileiro, tem feito a diferença nos jogos do Uberlândia e mais uma vez prevaleceu a lei do ex, né? Porque ele jogou lá no CSA, né? E acabou fazendo o gol da vitória. Essa nunca falha, viu? Essa não falha, a lei do ex não falha. Agora, é importante a gente destacar também outros jogadores que, na minha opinião, tiveram grandes atuações. Gostei muito da dupla de zaga do Uberlândia, né? Especialmente o Max Miller, uma atuação realmente segura, fantástica. Os dois laterais foram muito bem, não é verdade? Então, realmente, o sistema defensivo do Uberlândia esteve bem. O meio-campo é que produziu pouco, errando muito, principalmente na saída de bola, mas na segunda etapa, com as mudanças que foram feitas, o time evoluiu um pouco, o suficiente para poder fazer o gol da vitória. Vamos ouvir também o Diego Fumaça, volante do Uberlândia, que também falou, né, sobre essa importante vitória no jogo de ida das quartas de final da Série D. Primeiramente, agradecer a torcida, né, pelo apoio. A gente ficou muito feliz de ver o estádio cheio. A gente vem conquistando a confiança deles, né? A gente vem passando, vem conquistando a confiança deles. Nos jogos antes a gente tinha perdido um pouco da confiança dele e hoje eles viram que a gente está correndo, está dando a vida pela essa camisa que é muito grande aqui no estádio de Minas Gerais. A gente sabia que ia ser um jogo muito truncado, que eles vinham pelo empate, mas sabemos que eles tinham jogadores de qualidade também para sair no contra-ataque. A gente estudou bem eles e graças a Deus a gente foi feliz ali com o chute do nosso 10, o Basto, e graças a Deus a gente conquistou uma vitória muito importante contra uma grande equipe. Agora, Rony, a gente também não pode deixar de mostrar, né, o que aconteceu nas arquibancadas, infelizmente algumas cenas de violência, alguns momentos com torcedores do próprio Uberlândia brigando, isso foi ali daquele lado praticamente da divisória da arquibancada especial e também, né, do visitante. E aí depois que essa briga aconteceu entre os torcedores, aí o torcedor do CSA foi e jogou coisa, igual a gente está acompanhando aí, no fim do jogo. Teve uma confusão no campo entre os jogadores e na arquibancada também, lá próximo aos camarotes. Uma confusão que a gente não tem como saber, né? Quem começou a briga, se foi os torcedores do Uberlândia, se foi o pessoal do CSA, mas a realidade é que aconteceu esse problema, a polícia chegou para tentar, né, acalmar os ânimos
E aí, copo de cerveja voando para lá e para cá, acertaram a polícia. A polícia, inclusive. E aí, depois teve spray de pimenta, um torcedor tomou, né, um tiro de bala de borracha nas costas. Enfim, a gente tentou contato com a polícia e ainda não tivemos resposta para ter um posicionamento da Polícia Militar. A gente aguarda, se houver isso, a gente traz no Donos da Bola de amanhã. Mas é o tipo de cena que a gente não gosta de ver num jogo tão bonito, com o Parque Sabiá tão cheio. Esse tipo de cena, né? É uma pena, lamentável tudo isso que aconteceu, até porque muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias, pessoas que nunca tinham ido ao Parque do Sabiá, foram ontem pela primeira vez. A festa estava realmente linda, maravilhosa, mas esses incidentes, esses problemas que aconteceram, mancharam um pouco aquela festa que aconteceu ontem no Parque do Sabiá. Muita gente questionando aí a atuação da Polícia Militar, porque teve spray de pimenta, bala de borracha, mas é difícil a gente fazer alguma crítica, porque afinal de contas a polícia está preparada para esse tipo de situação. Se houve excesso ou não, isso aí a gente não tem como julgar. Então, eu sei que poderia tudo isso aí ter sido evitado, inclusive briga entre próprios torcedores do Uberlândia. Sim. Não é? Isso aí não pode acontecer nunca, né? É lamentável o que aconteceu e, inclusive, com esse problema que houve aí com os dirigentes que estavam ali nas cabines de rádio, se criou um clima hostil, não é? Até para o jogo da volta. Para o jogo da volta lá em Maceió. Porque, com certeza, lá também eles vão querer revidar na mesma altura do que aconteceu aqui. Uma pena, uma pena. Os outros resultados destas quartas de final, São José e Gama empataram por 1-1, Goiatuba e Asa de Arapiraca também em outro empate 0-0, e o ABC de Natal derrotou o Nacional lá em Manaus por 2-1. Situação mais tranquila do ABC, né? Porque ganhou fora de casa, agora vai decidir lá em Natal, e aí, teoricamente, é um time que está muito mais próximo da classificação. Mas pelos resultados, Gleudo, é aquilo que a gente disse há pouco, né? Há um equilíbrio muito grande, não é ninguém está muito acima de ninguém nessa fase agora, e eu acredito que tudo praticamente vai ser definido tudo na próxima rodada, nos jogos de volta, com exceção do ABC, que tem uma certa vantagem aí, e me parece que está mais perto da classificação. Isso aí. Vamos para mais um intervalo, Rony? Daqui Bora a pouquinho lá. A gente volta para falar de módulo 2 do Campeonato Mineiro. Não deu com uma Mamoré. Ei, Mamoré, daqui a pouco. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Café tem que ser Cajubá. Vitrine Band, direto da Quintino Ferramentas e trazendo ofertas. Leonardo, conta pro pessoal o que tem de ofertas agora pro mês de agosto. Bom, Natália, é isso mesmo. Nós estamos com várias promoções e quero destacar algumas aqui. Esmerilhadeira Makita de 4,5 por R$ 319,00. Martelete Makita a R$ 699,00. E o kit de bits de 37 peças da Makita por R$ 59,00. E ainda tem mais. Durante todo o mês, os clientes que comprarem compras a partir de R$ 300,00 ganham o cupom para concorrer a um rádio da Makita no final desse mês. Que coisa boa, gente! Então não deixem de vir aqui aproveitar as ofertas na Quintino Ferramentas. Corre pro Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui, uai. Leite Triângulo 1 litro, R$ 4,99. Mussarela Porto Alegre, 300 gramas, R$ 12,99. Oferta imbatível. Mussarela Porto Alegre, só R$ 12,99. Frango Ferreira quilo, R$ 6,99. Capa de contrafilé Mata Boi quilo, R$ 29,90. Papel higiênico Deluxe, leve 12 rolos, pague 11, R$ 10,90. Tá muito barato, só R$ 10,90. É logo aqui. Gira Autoband, direto da Pratinha Automóveis. Aquela loja que vocês sabem, gente, que tem história, que vocês podem confiar, que tem muitos anos aqui em Uberlândia. Mais de 35 anos, Ariovaldo? Mais de 35 anos aqui atendendo a clientela de Uberlândia e região. E, gente, se vocês são como eu, que adoram SUV, então presta atenção aqui que hoje a gente vai trazer muitas opções boas de SUVs para vocês. Quais as opções que a gente tem aqui? O que tem disposição aqui na frente são todas SUVs e mais alguns que tem também para chegar. Então tem para todo gosto. Tem aquela híbrida, tem a combustão. Assim, são várias opções, todas seminovas, com qualidades já que vocês conhecem da Pratinha Automóveis. Então, assim, e as opções de pagamento são excepcionais, com parcelas até 60 meses.
pegamos consórcio, outra coisa, a supervalorização que a gente faz na troca. Traga o seu carro, a gente vai avaliar com uma opção bacana para você. A Pratinha facilitando a vida de vocês no pagamento, nas opções. Se você está sem tempo, eles colaboram até para levar o carro em oficina, para dar aquela geral no que você precisa trocar. Eles fazem a avaliação, tudo para facilitar a vida de vocês. E cita para o pessoal hoje qual a opção muito boa, assim, de bem espaçoso, econômico. Vou te falar algumas. Hoje a gente tem Creta, tem a Heavy, tem Renegade, tem Mojave, tem Jeep, tem várias opções. Então, assim, eu acho que a pessoa que quer comprar uma SUV seminova, se vir na Pratinha, a possibilidade é bem grande dela levar. Viu, gente? São muitas opções. Você pode vir aqui que eu tenho certeza que você vai encontrar o carro perfeito, que cabe no seu bolso, na sua necessidade, do jeitinho que você quer. Vem pra Pratinha Automóveis. Estamos de volta para falar de promoção, hein? Vocês sabem que preço baixo de verdade é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. Então se liga nessas ofertas válidas até quarta-feira, dia 12 de agosto, em todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Leite longa-vida Triângulo Integral ou desnatado, 1 litro, R$ 4,99. Mussarela tradicional fatiada Porto Alegre, 300 gramas, R$ 12,99. Frango congelado Ferreira, pacote, R$ 6,99 o quilo. Capa de contra filé bovino Mata Boi, R$ 29,90 o quilo. Papel higiênico Deluxe folha dupla, 20 metros, leve 12 rolos, pague 11, R$ 10,90. Apenas R$ 10,90, hein? É muita oferta boa, meu povo, mas vamos aproveitar, hein? Bahamas e Bahamas Mix, preço baixo de verdade, é logo aqui. É isso aí, Ronei Bentes. Vamos falar agora de Campeonato Mineiro do módulo 2. Bora lá falar do Mamoré, né? O Sapo tinha uma missão duríssima lá na Arena do Jacaré e não conseguiu. O Democrata venceu por 3-1. O Massola, artilheiro absoluto do campeonato, abriu o placar logo no comecinho, aos 8 minutos, pesando 1-0 para o Democrata. Esse Massola faz gol toda hora, hein? É o 13º dele no campeonato. Impressionante. O William Mococa fez o segundo ainda no primeiro tempo. Nesse momento o Moré tinha que fazer 5. Ficou complicado, né? E aí depois, no segundo tempo, o Gustavo Aguiar fez mais um, 3-1 para o Democrata. E o Ian Augusto descontou, 3-1 placar final. O Mamoré segue no módulo 2. O Democrata sobe para a primeira divisão, juntamente com o Vila Nova, lá em Ubá, 3-3 Vila Nova e Aimorés. E aí as duas equipes vão disputar o título. O primeiro jogo nessa quarta-feira, o jogo da volta no fim de semana. É verdade, deve ter sido um grande jogo esse 3-3 lá em Ubá, né? E o Vila Nova, que é uma equipe tradicionalíssima do futebol mineiro, está voltando um ano depois de ter sido rebaixado para a segunda divisão, para o módulo 2. Agora, o Mamoré, lamentavelmente, né, ficou pelo meio do caminho. A gente tem que ressaltar a grande reação da equipe nas últimas rodadas da primeira fase, quando estava praticamente fora, ameaçado pelo rebaixamento. Conseguiu se recuperar, tirou o Uberaba, que era o melhor time da competição, e lamentavelmente nesses 2 jogos contra o Democrata o time não foi bem, e eu entendo que a classificação foi perdida em casa, no primeiro jogo, quando foi derrotado por 2-1. Quando você perde em casa para recuperar fora, ainda tendo que fazer 2 gols, aí fica realmente muito complicado. De qualquer maneira, o Mamoré está de parabéns pela campanha que fez. É isso aí. O ano que vem teremos, né, Mamoré, Patrocinense, Uberaba no módulo e o Boa Esporte no módulo 2. E aí a gente fica na expectativa da segunda divisão, o Araxá, o Paracatu conseguir subir para reforçar ainda mais esse grupo aqui da nossa região. É verdade, a expectativa nossa é que a gente tivesse pelo menos 2 times da região subindo para a elite o ano que vem, né? Tinha o Boa, tinha o Uberaba, o próprio Mamoré. Lamentavelmente isso não aconteceu, fica pro ano que vem, quem sabe. Né? Exatamente. Vou falar também do Praia, que perdeu fora de casa, derrota para o Atlântico por 2-1. Com esses resultados, Ronei, o Praia fecha a fase de classificação da Liga na 4ª colocação e agora espera o vencedor do confronto entre Jaraguá e Tubarão nas quartas de final. Como o Praia ficou em 4º, tem essa vantagem de já pular essas 8ª de final. É verdade, isso é importante porque o Praia agora vai ter um tempo aí para poder se preparar, para descansar e esperar o seu próximo adversário. O Praia, sem dúvida, fez uma grande campanha, ficou entre os 4 melhores e por isso mesmo está garantido, né, de forma direta nas quartas de final. Exatamente. Vamos chamar agora os destaques do Minas Urgente com o Ricardo Bagnetti. Fala, Bagnetti, tudo bem? Fala, Gleudo. Um abraço para você, para o Ronei, os amigos do Donos da Bola. Minas Urgente chegando daqui a pouquinho.
falando aí de restrições para veículos pesados que circulam pelas rodovias dentro de Uberlândia, já está tomando multa quem desobedece. Tá lá em Uberaba, uma nova etapa da restauração da Arthur Machado, mudanças no trânsito na região central da cidade. Vamos falar de eleições 2026, faltando uma semana aí para o fim do registro das candidaturas. Parece que a disputa ao governo de Minas aqui vai tomando forma. Vamos acompanhar essa semana, tá certo? Um abraço para vocês, ótima semana. Minas Urgente chegando coladinho no Donos da Bola. É isso aí, acho que agora ninguém vai mais desistir não, né, Baguinete? Vamos esperar. Tomara que não. Daqui a pouquinho, Minas Urgente, logo na sequência dos Donos da Bola. Mensagens da galera, o Roberto Lucas, falando aqui, ó, o CSA perdeu do time de torcida mista por 1-0. Dá para virar lá tranquilo. E o Mamoré foi eliminado, tá rindo aqui. Ele que torce contra os times da região. Se vai ser tranquilo, eu não sei, né? Vamos aguardar esse próximo jogo. Vamos esperar. Com certeza vai ser tão difícil quanto aqui, não é? Deixa eu ver aqui a mensagem do Elton, nosso amigo lá de Ituiutaba. Muito boa tarde para vocês. Infelizmente o Boa não conseguiu seguir, mas dá para dizer que está muito feliz em ver o Uberlândia subir, importante para a economia da nossa região. Está sempre na audiência, muito obrigado, viu? Ô, Ronei, tem mensagem chegando aqui da galera, falando que quinta-feira, 14h, vai ter um aeroverdão lá no aeroporto. A galera vai acompanhar o embarque para dar aquela força para o time do Uberlândia aqui, que vai viajar na quinta-feira à tarde. Pois é, quem diria, hein? Aeroverdão, né? Há muito tempo, aliás, há muito tempo não, eu nunca tinha visto isso antes em relação ao Tudo tem uma primeira vez, né, Ronei? Sempre tem a primeira vez. Isso significa que o torcedor está confiante, está motivado e vai levar essa energia para o time lá no aeroporto. Isso aí. Vamos para o último intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de Série A e também de Série B do Campeonato Brasileiro. Os Donos da Bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Você tá sempre aí procurando cupons para ganhar os melhores descontos, né? Então pega essa dica. Faça parte do clube de descontos do Zema.com. É rápido, fácil e gratuito. Você se cadastra e recebe em primeira mão descontos exclusivos, cupons e fica por dentro das melhores promoções. E você sabe, são mais de 50 mil produtos no site. Tem tudo na Zema. Agora acessa aí e se cadastra. Você não vai ficar de fora dessa, né? Não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. O que me disse seu olhar. Que saudade dessa bagaça, desse clima de boteco, da cacheta, das cachaças, do cachorro caramelo me perturbando e desse líquido gelado espumando no copo americano. Que saudade dessa bagaça, desse clima de boteco, da cacheta, das cachaças. Meus filhos, vocês não têm noção não do tanto que essa Uniub é gigante. A Uniub tem cursos em todas as áreas do conhecimento, do técnico ao doutorado e do digital ao presencial. E agora com campus em Araxá, Goiânia, Ituiutaba, Beraba e Berlândia. E mais de 200 polos espalhados pelo Brasil inteiro. Seu futuro não precisa mais estar longe. Tem uma Uniub aí, ó, pertinho de você. E tá todo mundo mesmo na Uniub e na Universidade do Agro. Só faltou vocês. E você tá esperando o quê? Gira Autoband, direto da Osaka Toyota. Kenneth, todo mundo é apaixonado pela Hilux. Não é à toa que é um dos campeões de venda assim, mundial. E me conta, para a Hilux, o que a gente tem de condição especial para esse mês? Natália, Hilux SRV é um veículo que une robustez e tecnologia com 25 mil de bônus no seu usado na troca. E além da Hilux, quais os outros carros que estão com condição especial? Que é isso que a gente gosta. Claro, Yaris Cross, Corolla Cross, com 20 mil de bônus. Claro, o Flex. E também temos na SW4, até 30 mil reais de bônus. Tá vendo, gente? E quantos anos de garantia? Até 10 anos de garantia. Tranquilidade Toyota. É isso, gente. Toyota é Toyota. Confiabilidade, aquele carro para você ficar tranquilo. Vem para Osaka. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira.
Estamos de volta, Ronei. Vamos falar primeiro de Série B do Campeonato Brasileiro, porque o América perdeu de novo. Ah, essa notícia antiga, né, não? É. Derrota dessa vez lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo. A defesa do Botafogo entregou esse gol aí pro Elizari, que abriu o placar, fez 1-0 pro América. Olha que atrapalhada da defesa. Meu Deus. Essa é lambança, né? Nossa Senhora. Famosa lambança, né? Logo depois, o Badaró empatou de cabeça para a equipe do Botafogo, 1-1 lá em Ribeirão. E depois o Felipe da Hora fechou o placar, vitória do Botafogo por 2-1. O América que está respirando por aparelhos, vai precisar de um milagre maior do que aquele do Fluminense em 2009 para escapar desse rebaixamento. O América está em 19º com 11 pontos apenas. Então, depois de vencer na rodada passada, eu esperava que o América fosse reagir, né? Fosse ter uma sequência de bons resultados. O time perde de novo para um time que também não está fazendo uma grande campanha. Olha, a situação realmente está complicada. Está na UTI o time do América, sem dúvida. E, por outro lado, o Atlético está bem, viu? Venceu o líder do campeonato lá em São João del Rei, 2-0 contra o Criciúma. Pedro Oliveira, logo no comecinho aí, contando com esse desvio na defesa, abriu o placar para a equipe lá de São João del Rei. Esse desvio aí matou o goleirão, hein? Isso. E aí, no segundo tempo, o Aponzá, no primeiro toque dele na bola, fez 2-0. O gol inicialmente havia sido anulado, mas o VAR checou. 2-0 para o Atlético, está em 9º lugar com 31 pontos. Próxima rodada tem Atlético e América domingo que vem em São João del Rei. Lá em Belo Horizonte, quer dizer. É, uma vitória gigante do Atlético, porque jogou contra um adversário que não perdia há 15 partidas. É o melhor time disparado dessa Série B aí, e o Atlético foi lá e conseguiu vencer. É um jogo para dar moral, um resultado para dar moral, principalmente agora para poder pegar o América na próxima rodada. Isso aí. Agora, Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Atlético visitou o Remo, lá em Belém do Pará. Saiu atrás do placar logo no comecinho, já fez o primeiro do Remo. Belo chute de fora da área, né? Sem chances pro Everson. No segundo tempo, o Atlético foi, ainda no primeiro tempo, na verdade, foi buscar a virada, primeiro com o Reinier, empatando o jogo nessa cabeçada. Bela cabeçada, hein? Reinier que está sendo muito criticado pelo torcedor do Atlético, mas conseguiu contribuir. E logo depois, o Bernard virou pro Galo, 2-1. Mas no segundo tempo, o Gabriel Tagliari empatou e fechou, né, o placar 2-2 lá em Belém. O Atlético é o 11º colocado, tem 29 pontos. Na quarta-feira, enfrenta o Bragantino pela Copa Sul-Americana, as oitavas de final. O Atlético está devendo ainda no campeonato, né? Está no meio da tabela, mas o torcedor do Galo espera que o time brigue na parte de cima da tabela, tentando vaga na Libertadores, na pior das hipóteses, Sul-Americana, né? O Galo vence uma, empata a outra, tá patinando no campeonato até agora. E agora o Cruzeiro, né? Parece que deu uma deslanchada. Vitória importante ontem no Mineirão, 3-1 contra o Mirassol. O João Marcelo abriu o placar para o Cruzeiro logo no começo do primeiro tempo. Mineirão completamente lotado ontem. Ingressos esgotados ontem, né? Ontem Exatamente. de manhã. Estreia dessa camisa nova do Cruzeiro, terceiro uniforme. Ainda no primeiro tempo, né? Pênalti para a equipe do Mirassol, toque de mão. E o Reinaldo, ele que é um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil, deixou tudo igual. Com certeza, né? Sempre bate muito bem, com muita categoria. Na etapa final, Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, fez um belíssimo gol nesse chapéu, esperou a bola cair, pegou de primeira. Lindo gol do Caio Jorge. E o Wesley, estreante do dia, fechou o placar. Vitória do Cruzeiro, 3-1. Cruzeiro que agora só para o 5º lugar tem 33 pontos. Na quarta-feira tem o Flamengo pela frente na Libertadores. E chega com moral depois dessa vitória. O Cruzeiro que, inclusive, poupou alguns jogadores, né? Ele descansou alguns titulares para esse jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Já aproveitou o técnico para poder colocar em campo os reforços que chegaram e deixaram boa impressão, hein? O Wesley fez gol e o Zé Lucas, né, que veio lá do Sport Recife. Sim, já estreou, né? Garoto de apenas 18 anos, fez uma atuação muito segura, deixou uma excelente impressão e, inclusive, se credenciou a jogar contra o Flamengo na quarta-feira. É isso aí. Mensagem da galera pra gente se despedir. Tem aqui nosso amigo Jorge Henrique falando que gol do Thomas Bastos, né? Gol importante, o Berlândia muito perto da Série C. Deixa eu ver aqui também o Clébio de Moura falando aqui, né? Boa tarde. Infelizmente, banheiros péssimos, criticando lá no Parque Sabiá, né? Valores altos dos bares e internet impossível de ajustar. O banheiro já é um problema conhecido. O estádio precisa de uma reformulação urgente. Os valores altos, a SAF já cobrou, mas não mudou nada. E a internet realmente é um problema complexo de se resolver. O Parque Sabiá tem mais de 40 anos, né? Então realmente tem muitos problemas e evidentemente que
precisa ser de uma revitalização. É isso aí, tem muita mensagem aqui, hoje não vai dar para responder, a gente vai conversando com vocês ao longo dos próximos dias, mas para agradecer a sua audiência nesse primeiro dia da semana e ao longo da semana toda, a expectativa é enorme para sábado que vem, né, Rodrigo? É verdade, tem até Aero Verdão, Aero né? Verdão quinta-feira. Aero Verdão, meu Deus do céu, obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã, fique ligado, hein? Magnete chegando aí. Tchau, tchau, até amanhã. Nos dias 22 e 23 de agosto, Uberlândia